importante que ensinar a BIM, né? Tem coisa que a gente não consegue ensinar. Valores, a parte mesmo de comportamentos, etc, etc. Fala aí, arquiteto Júlio na área. Fala, engenheiro Jonas na área. E começamos mais um AEC Tech. Aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. Bora lá, Jonas. Jonas, e hoje a gente está aqui com uma pessoa de peso aí, mais um faixa preta, eu diria aí, da construção civil, parte de inovação, para falar um pouquinho da sua experiência, da jornada e de oportunidades aí, desafios que a gente tem hoje no mercado da construção civil. É isso aí, a gente está aqui com o Renan, a gente vai falar um pouco desses desafios, dos percalços que temos aí e principalmente do que da área que ele trabalha, né, com inovação aí no Grupo Calas. Por favor, Renan, pode se apresentar aí pra gente. Primeiramente, obrigado pelo convite, pessoal. Bom, eu sou engenheiro civil também, técnico de edificações, e isso fez eu começar minha carreira muito cedo, né? Quando a gente é técnico, já tem que começar estagiando e tudo. E logo no início da minha carreira, eu já comecei a trabalhar numa revenda da Autodesk. Fiquei 1 ano e meio lá e depois eu fui para uma construtora, junto até com a Joyce, que veio num dos últimos episódios aí. E de lá eu comecei a trabalhar com BIM, fazer o núcleo BIM lá da construtora, né? Foi uma experiência super diversa, de várias coisas. Isso já vai fazer 15 anos. Então, tinha muito É importante dar esse contexto pessoal. É que importante, não é... porque era tudo Foi ontem, mato, né? Foi ontem, né? Começou ontem. É muito diferente, porque hoje em dia as ferramentas estão mais fáceis de mexer, as coisas... A gente tinha que explorar mesmo, para exportar a quantidade no Revit, a gente exportava o banco de dados, ia olhar lá, exportava o DBC, era um negócio bem diferente. Tava lá, quando a gente chegou era tudo mato, os primeiros laser scan que a gente fez no Parque Olímpico na época, então teve coisas bem diversas, 4D também estava começando. Na minha época de revenda, eu acho que ainda não existia um curso de Navisworks, então foi um dos primeiros cursos que eu montei na época de revenda, e depois lá, então tem bastante tempo, mas foi bem interessante essa experiência. Em seguida, quando eu saí de lá, eu comecei a uma consultoria de BIM. Né, prestar serviço de modelagem, prestar serviço de implantação, serviço de as-built com modelo. Então foi algo que eu também mantive por alguns anos. E aí o pessoal do Grupo Calas me chamou para poder implantar BIM lá dentro. E foi bem interessante, mas na prática a gente viu lá que só BIM não resolve todos os problemas do mundo. E acabou que isso foi pivotando para uma área de gestão de inovação. Então a gente começou com BIM e depois abraçou toda a inovação da empresa e BIM continua dentro disso, né? Então a gestão da inovação alinhado com BIM é um ponto bem interessante para você conseguir cada vez mais trazer ganhos e medir isso. Também ainda em paralelo com a Calas comecei a dar aula no Instituto Mauá de Tecnologia, na pós-graduação de gestão de projetos e obras. Tem uma matéria de BIM que eu ministro lá, então estou agora atuando em todos esses pedacinhos para poder fazer com que tudo isso se encaixe, né? Tanto a academia quanto a prática de mercado e trabalhando com inovação, com BIM, sempre explorando, sempre estudando e ao mesmo tempo conseguindo descansar, passear com meu cachorro, fazer minha aula de capoeira, né? Que eu falei que daqui a pouco vai ter. Então é isso. Legal, aí você está criando um ecossistema ali, né? Dessas sinergias, até porque eu acho que é interessante. Eu falo que o professor ele tem que ter um pouco de prática, mas também tem que ter a parte de ser professor, né? E você, acho que pelo fato de já ter criado o curso, já tá, né? No seu sangue, vamos dizer assim. Isso. Renan, tem uma curiosidade. Primeiro, como que você foi parar na construção civil? Como eu fui parar? Por causa do técnico de edificações, né? Meu pai trabalhava com TI, eu sabia que eu não queria trabalhar com ele, então eu acabei caindo para edificações e fui cada vez me aproximando mais da área e acabando tendo bastante interface com tecnologia, com tudo. Nunca fui engenheiro de obra, mas ao mesmo tempo acabo alinhando um pouco disso tudo, né? Uma facilidade que até que eu tinha para TI, mas eu preferi não seguir e vim caindo para edificações, né? Por coincidência, acabei começando numa empresa de software, depois indo pra construtora, mas sempre estão me puxando pra TI, mas eu tô sempre fugindo, né? Então, acaba que foi um caminho que batalhando indo atrás, pra ir atrás da área de edificações, da área com construtora. Acabei atuando bastante com construtora e na consultoria ia diverso, entre projetista, construtora e até instaladora também já atuei dando consultoria.
Então foi bem interessante. Bacana. Você passou basicamente ali por todas as áreas, né? Que um consultor hoje, ou um BIM Manager, um especialista deveria ter ali de background, né? Sim. Legal. Fala um pouquinho pra gente, assim, com relação a hoje, quando a gente fala de inovação, a gente até gravou um episódio com o Gustavo, né? Sim. Que a gente fala que tem muita gente, às vezes, eu tô percebendo um movimento do mercado, quando a gente fala que BIM, eles estão começando BIM, tecnologia, construção, informação, inovação. Tô vendo que tá meio que sendo orgânico essa decisão das empresas entenderem que o BIM tem que estar com o TI, que tem que estar com a equipe de obra, não pode ser nada, ele não pode estar isolado ali, né? O cara resolvendo o problema do Revit ou de alguma ferramenta BIM, ele entende que na verdade, o BIM é um maestro ali que vai conectar todas essas pontas, aí o pessoal tá dando o nome disso também, de inovação, fora outras soluções, né? Que tem dentro da empresa, o Gustavo falou bastante disso também, né? Sim, vários processos também que podem ser inovadores na empresa, independente de ser a tecnologia BIM ou algo do tipo, né? Mas pode se conectar a isso, né? E aí a pergunta que eu tenho para você é, dentro disso que hoje você tá nesse grupo e participa, primeiro acho que tem o tópico BIM, depois tem o tópico inovação, tecnologia, etc. Quais são os desafios que você está vendo hoje nesse novo modo que você está vivenciando, que você já teve um background, e também dentro desses desafios, quais são os desafios que vocês estão tendo com relação a mercado, né? Porque a gente sabe que uma coisa é quando você tem ali a inteligência da NASA interna, mas alguém tem que fornecer, eu falo, que é o combustível pro foguete. Sim. Né? Mesmo que o foguete seja da NASA. Então, Sim. Queria ouvir de você um pouquinho sobre isso. Bom, a área de inovação a inovação nada mais é que a gente ter a tecnologia, mas que ela vai agregar valor, né? Não ter uma tecnologia só por ter, vou implantar uma IA só para ter. A gente vai agregar valor, ela vai trazer resultado. Então, quando eu atuei como consultor, eu acabava falando bastante de BIM, mas com um olhar focado para inovação. No sentido de, não adianta você ter um template todo bonito de Revit, você ter todos os seus processos, ter tudo se isso no final das contas sai mais caro para a empresa, né? Então toda essa minha trajetória, eu vi muito do mercado da construção dentro de construtora e fora, ter vários altos e baixos, e nas baixas a primeira coisa que cortava era consultoria, a primeira coisa que cortava era BIM, ou às vezes a pessoa que trabalhava com BIM, com tecnologia, saía da empresa. Então, sempre quando eu atuei como consultor, eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa que vá provar o seu valor que está ali dentro, né? E provando esse valor, esse negócio vai ficar e vai se sustentar. E à medida que a gente foi fazendo isso, foi se abraçando e pegando mais coisas, até para eu poder internamente conseguir conversar com os diretores da empresa e falar, hoje a área de BIM tem um custo X, ela traz tal retorno, então, isso é o suficiente e eu vou começar a poder explorar, ter a liberdade de explorar mais coisas, né? Então, falando no sentido de BIM, focando... A implantação de BIM lá da Callas foi muito focada nessa gestão de inovação, gestão de dores e agregando valor. Então, a Callas é uma construtora que tem bastante obra. Hoje a gente está com mais de 30 canteiros em paralelo. E são obras residenciais. Para quem não conhece, é aqui em São Paulo que a gente atua. Tem São Paulo, Santos, Grande São Paulo. Tem uma no Guarujá também. Então a gente está aqui com 30 canteiros em paralelo. Se você pegar toda a esteira de projeto, a gente tem quase 80 projetos ao mesmo tempo. Tá? Então, para você gerir isso, para você implantar a BIM, isso é um desafio enorme. Então a gente foi fazer assim, beleza, como que eu vou fazer? Tirando a parte de processo, vou criar meu BIM Mandate, vou criar as coisas, eu preciso entender, precisava mostrar por que eu estava implantando o BIM e como eu estava agregando valor com isso, tá? Então o primeiro desafio que a gente foi ter, tô falando de um residencial. Um residencial eu tenho meu pavimento tipo, que ele tem várias repetições, ou às vezes eu tenho variações ao longo do prédio, mas eu tenho várias repetições. Então, teve uma linha de corte quando a gente começou a implantar BIM lá, né? Então, daqui pra cá, com esse material, eu vou começar a contratar em BIM. E um outro pedaço já estava acontecendo na esteira. Mas a esteira de projeto, ela pode levar 1 ano, depois que lança lá, mais 6 meses, começa a construir 2 anos de obra. Então, não dava pra esperar o projeto que acabou de contratar para eu começar a falar que eu tô valendo BIM, que a minha equipe
que gera um custo de máquina, de software, de pessoas, de recursos, de tempo. Então não dava para falar que eles iam investir por 2 anos até começar a ter o retorno no final da obra, durante uma compatibilização. Então o que a gente fez foi assim, ó, vamos atuar nesse apartamento, nesse pavimento tipo, e vamos resolver os problemas aqui. Fez o primeiro piloto ali, né? Fez o primeiro piloto. E nesse primeiro piloto, o que foi? A minha equipe interna modelou isso em paralelo com o projeto em 2D. Então modelou todas as disciplinas, e aí com isso, a gente, beleza, conseguiu modelar a equipe de inovação, que na época era o Núcleo BIM, né? A equipe de inovação, que agora só chamamos de equipe de inovação, começou a modelar, e aí com isso precisa apresentar para a equipe de coordenação e para a equipe de obra, para mestre. Eu não ia colocar eles para mexer no Revit, não ia colocar eles para fazer isso. Então com isso a gente tentou ao máximo simplificar essa visualização. E a gente fez isso a partir de câmera 360, com todas as disciplinas. Mas isso com mais uma cara de obra. A gente renderizava em 360, mas sem o revestimento. Mais infra. Eu colocava lá a modulação de bloco para saber qual altura a caixinha estava naquele ponto. E aí com isso tinha uma plataforma que você conseguia trazer todo mundo para dentro. E a pessoa não precisava navegar. Só clicava, olhava para o lado e você via a cabecinha de todo mundo. E a gente fazia uma reunião imersiva dentro do modelo. Tipo um metaverso. Não tinha nome de metaverso na época. Foi início de 2019, um pouquinho antes da pandemia, né? Mas hoje é o que se dá o nome, seria um metaverso. Hoje é o que se dá o nome de metaverso, né? E aí, com isso, a gente trouxe equipe de obra, equipe de projetista, diretor de obra, todo mundo para dentro do espaço. Acabou que a pandemia afastou presencialmente, mas desse lado online a gente conseguiu trazer. E era o mais rico, eu consegui aproveitar o melhor dos dois mundos, né? A tecnologia trazendo todo mundo conseguir visualizar, e o melhor ainda, a experiência de quem estava lá, do diretor de obra que estava lá, que ele não ia manipular o modelo. Então ele batia o olho, já sabia que estava errado isso, sabia que estava errado aquilo, sem precisar manipular o modelo. Então a partir daí a gente começou todos os outros empreendimentos que não tinham um modelo BIM, pelo menos, que não eram contratados em BIM, pelo menos o pavimento tipo a gente modelava internamente para fazer essa validação. Uma curiosidade aí, só para puxar o gancho. Dentro desse ponto, quando a gente fala de modelagem do pavimento tipo, porque às vezes quem está escutando não é só do mercado imobiliário, né? Uhum. Mas vocês escolheram um pedaço do prédio, só para ficar contextualizado pro pessoal. E a finalidade, que a gente acaba dando o nome de usos do BIM ali, qual foi a finalidade na época? Foi a compatibilização? Foi coordenação, comunicação, pelo que você está me falando. Isso, eu tô interpretando. Compatibilização, coordenação, quantidades, comunicação. A quantidades a gente não olhou nesse momento. Não era o objetivo? Não. O objetivo é fazer isso para eu conseguir resolver os problemas antes da obra. Né? Tá, entendi. Para não ter aditivo, não ter essas coisas. Isso, para não ter aditivo. A gente fez essa linha de corte, fez um prazo meta, assim, 1 mês antes da concretagem. O pavimento tipo é aquele pavimento onde eu tenho as unidades que mais se repete. Ele se repete 20 vezes. Mas eles estavam num contexto, por exemplo, quando você fala tem hidráulica, elétrica, ar-condicionado, eles estavam num contexto do pavimento inteiro ou era só a unidade que vocês estavam pensando? Não, a gente pegava Pavimento cada unidade. inteiro. Não, cada unidade... Isoladamente. Uhum. Corredor, shaft, né? E aí o que se repetia, resolveu para um, resolve para o outro. Sim. Tá? E essa estratégia foi porque é onde eu tinha o maior número de repetições. Curva A, né? Era o que causava mais impacto. Era o que causava mais impacto nesse primeiro momento, né? Até que os impactos de terra e o subsolo são altíssimos também, mas nesse ponto a gente conseguia fazer. Até pra ter um payback aí, né, Renan? Porque, que nem você falou, você tá gastando com a equipe, e aí tem aquela pressão da empresa, tipo, cara, e aí o resultado? Né? Aí provavelmente você já trouxe um quick win ali, né? Uma vitóriazinha rápida, curta, né? É esse o gancho. Quando a gente tá falando de gestão de inovação, eu tô falando da tecnologia BIM, mas com isso a gente mediu quanto eu deixei de gastar fazendo isso. Show. Tá?
E uma experiência, foi uma experiência imersiva até para quem não sabia o que era BIM, ou nem, você nem fez assim, ó, olha, tem toda essa tecnologia, o cara ia falar, não, isso não é para mim. Você só trouxe uma experiência imersiva que o cara já aceitou na hora e provavelmente se encantou com a possibilidade da forma como foi feito, né? Ele acabava que nem queria saber se era BIM, se não era BIM. O que ele precisava saber é se o ralo estava na posição certa, se estava entre o encontro dos pisos, e é isso que eu queria saber dele. Né? Então a tecnologia ficou como segundo plano, como ferramenta para fazer isso acontecer. Nesse ano a gente fez em 18 empreendimentos isso. Esses 18 empreendimentos, todos os pavimentos tinham repetições, a gente encontrou 300 apontamentos, tá? Então eu medi isso, e junto com a equipe de orçamento lá da Calas, viu quanto gastaria para resolver isso se fosse lá na obra. Então a gente tinha problema que era mover uma caixinha de elétrico daqui para cá, às vezes foi um furo que faltou, às vezes foi um caixilho que estava errado. Então, desses 300 apontamentos a gente classificou em 50 tipos de problema diferente, precificou isso. Legal. E viu assim, ó, a empresa sabe muito bem quanto ela desembolsa, quanto ela lucra, né? Mas a gente conseguir medir o que não é tão palpável, quanto ela deixou de gastar, é um assunto um pouco delicado, até porque... Então a gente conseguiu medir justamente isso. Qual seria o impacto desses 300 apontamentos, nesses 18 empreendimentos, com essa repetição de 20 andares, se o cara tivesse que todo andar mover, ou faltou um ponto de micro-ondas, sei lá, ter que inserir depois esse ponto. A gente conseguiu medir isso e chegou num valor de 2 milhões, que seria o reparo desses itens. Caramba, cara. E esses 2 milhões... O investimento no ano, a gente, pensando em pessoas, softwares e máquina, a gente gasta... Tempo não precificamos, não. Não? A gente precificou as pessoas, os softwares, a máquina, e isso gerou um custo de 500 mil no ano. Então, deixou de gastar os 2 milhões, a gente tem um ROI de 400%. Então, esse foi um número que a gente se baseou, que eu acho que até tem alguns outros estudos de BIM que falam de um ROI parecido com isso. E foi um número que se baseou e foi um número que deu carta branca para começar. Agora beleza, vocês vão começar e vão trazer cada vez mais melhoria. Para dar o próximo passo, né? Para dar o próximo passo. A gente falou disso hoje, né? Incrível, né? Porque assim, a gente fala pro pessoal que às vezes o pessoal quer fazer algo que tá lá na ponta, né? E às vezes você pode fazer o feijão com arroz no começo, isso, que já vai dar um resultado, aquele resultado vai subsidiar financeiramente. É o que a gente viu lá na palestra, era o preço do presente paga o preço do futuro, né? Então o cara está fazendo isso, né? Acho que essa é a cabeça também da inovação, entender assim, o que a empresa tem de recurso, o tempo que tem disponível, o que de equipe eu tenho, o que melhor dá para fazer com o que eu tenho hoje, trazer o resultado para hoje e depois pensar no futuro, né? Uma curiosidade dentro de tudo isso, a gente fala de ser humano ali, né? Quando a gente tem tudo isso, tem a questão do ser humano, né? Você montou sua equipe, essa equipe já existia, qual foi o grau de dificuldade para fazer essa máquina rolar? Quando eu fui contratado junto com um assistente de projetos, né? Assistente BIM, tudo. Então, nós dois juntos, super agradeço. O Carlos foi uma pessoa incrível, assim, que passou, super engajado. Eu vinha com a experiência de bastante tempo, né? E aí, aos poucos, foi ampliando. A gente contratou mais um assistente, e aí depois eles saíram, depois eu contratei mais 2. Então, a partir daí, eu comecei a montar a minha equipe. E aí já era uma área de inovação. Aí pensando na área de inovação e montar a equipe, eu já tive um olhar um pouco diferente, né? Porque quando eu falo de inovação, eu falo sobre todos os sentidos na hora de inovar. Eu vou olhar tecnicamente, mas eu olhei para a equipe, olhei para todo mundo, eu falei, não tem diversidade nenhuma aqui nessa equipe. Eu vou focar nisso na minha próxima contratação. Mas por quê? Porque eu entendo que isso faz sentido e, sinceramente, implantar BIM, ensinar BIM é um negócio que a pessoa tem um embasamento técnico, fez a faculdade, ela aprende. Você está construindo virtualmente, você já tem esse embasamento técnico. Então, eu priorizei contratação e falei assim, não, agora eu vou contratar esse perfil porque eu quero seguir com isso, tá? Olhando para a inovação, existe uma norma de inovação que tem um tópico que fala de diversidade e eu senti que eu precisava fazer isso, tá? Então, foi um ponto que quando eu pude montar a equipe, tive essa liberdade, tive a carta branca do RH da diretoria para escolher, teve
perfis que eu olhava, eu falava, olha, você é bom, você é muito bom, mas do seu perfil você vai ter oportunidade em qualquer lugar que você entrar. Hoje eu vou olhar uma pessoa que é uma pessoa mais crua, uma pessoa que não teve oportunidade. Até um caso que tem, a pessoa que trabalha comigo, ela me mandou mensagem no LinkedIn, porque viu uma palestra minha e tudo, ela mandou o portfólio, mandou tudo, e eu não estava contratando na época. Mas eu olhei e eu falei, nossa, interessante, a pessoa foi atrás e se moveu, aí ela falou, ó, eu tô há 3 anos sem conseguir emprego, né, isso já tava meio pro final da pandemia, tô há 3 anos sem conseguir emprego e tal, já era arquiteta formada há quase 5 anos, já tinha uma parte de BIM, e eu olhei e eu falei, nossa, por que não conseguiu as oportunidades? Falei, beleza, eu vou chamar ela, fiz um trabalho com ela, botei pra modelar, testei. Hoje é a minha funcionária, uma das que mais está se destacando, que mais abraça. E é uma pessoa, assim, que eu chamo que é excepcional, né? Hoje eu estou super feliz com a equipe que eu contratei, todo mundo, para poder trazer os resultados. E é uma equipe super feliz, super diversa e que tá para comprar a briga junto, né? Legal. Então, uma das coisas bem... Legal. Que eu fico bem orgulhoso. Eu peguei alguns insights aqui que você falou que eu acho que é legal deixar pro pessoal que tá escutando. Que a nossa visão é bem parecida, tá, Renan? Aqui, né? A SPBIM também tem essa visão de diversidade, também tem essa visão de mais importante que ensinar a BIM, né? Tem coisa que a gente não consegue ensinar. Valores, a parte mesmo de comportamentos, etc, etc. Hoje a gente tenta rastrear muito essa questão disso, que essa parte pra gente é mais importante. O técnico a gente ensina, né? Comportamento, valor, já é uma coisa que não dá pra negociar, não dá pra... Mas é uma coisa que a gente tem que aprender. Exatamente. Eu acho que a gente tem que aprender, tá? Falando de diversidade, sei lá, eu vou trazer uma pessoa preta pra minha equipe. Eu vou entender que o comportamento é diferente de uma pessoa branca por conta do background e tudo isso, sabe? Uhum. Então, muitas vezes a pessoa vai, sei lá, vai ser dado como reativa, alguma coisa que não é só o jeito da pessoa falar. Uhum. É uma coisa que as lideranças têm que ser treinadas a olhar e a escutar, tem que entender, a gente tem que parar de colocar umas barreiras que não precisa. Tem que reaprender a aprender, né? Tem que reaprender a aprender. Eu exigir inglês? Não vou exigir inglês, porque isso vai cortar metade da minha galera que vai mandar o currículo se eu começar a exigir inglês. Não, e tem que ver o que é assim, se tratando de uma empresa, o que te dá resultado, né? Porque assim, de novo, é o ser humano que vai te dar resultado, ele é o principal ativo. Então, a partir do momento que você analisa assim, de olhos vendados, vamos dizer assim, e consegue entender que você está analisando aquilo que você precisa, que foi o que você foi construindo. Uhum. Vou dar um exemplo. Essa menina que você comentou que procurou você, a gente também tem pessoas assim. Eu achei um dos profissionais num curso de topografia. Sim. Que me pediu oportunidade, né? Então, assim, cara, a pessoa tem o que eu mais preciso ali, que é vontade, curiosidade. Isso. Força de vontade, né? Querer crescer. E às vezes o mercado não tá vendo essas joias, né? Vamos dizer assim, perdidas. Então eu acho que eu vejo muita oportunidade quando eu falo também no mercado. E pegar principalmente, às vezes, pessoas que não tiveram oportunidade são também as pessoas que eu acredito que vai dar muito valor pro que você vai passar para eles. Eu acho que isso é uma construção. Mas eu acho que o segundo ponto que eu percebi aqui no que ele tá falando é a carta branca. Sim. Você conseguiu uma confiança, mas para você conseguir essa confiança, eu acho que você deve ter. Primeiro toma aqui meu resultado, esse aqui sou eu. Isso. E aí você falou, agora que eu tenho moral, né? Eu vou montar meu time, né? Eu acho que pelo menos essa foi a minha interpretação, né, João? Sim. E acho que isso só aconteceu depois que você conseguiu essa primeira vitória, né? Que foi quando conseguiu mostrar resultado, trazer numericamente. Essa vitória demorou um pouco mais. A primeira vitória que eu considero que teve lá foi a contratação de laser scan para análise de terreno pós-demolição. Antes de você começar a obra, era uma topografia comum. Eu falei, gente, vamos contratar laser scan, porque vai trazer mais assertividade, e a empresa já entregava o modelo BIM junto disso. Na época, a gente tinha... Quando você faz a demolição, sempre sobra um pedaço de parede daquelas casas antigas que demoliu, ou até mesmo o stand de vendas que tinha lá, demoliu, fica um pedacinho. Na topografia comum, em 2D, você não consegue ver isso direito, e chega na hora que você vai cravar uma estaca, tem um pedaço de parede lá, você fala, e agora? Posso derrubar? Falta informação, não posso derrubar, tal. Então, falta informação. O primeiro gol foi justamente isso. Contratamos o laser scan, foi lá,
fez isso, ele me entregava um modelo perfeito, né? Vi um mesh ali das paredes, eu já sabia como que eu ia ajustar o projeto para isso. A gente também fez o laser scan nas garagens, porque alguns empreendimentos eu tenho, sei lá, 4, 5 subsolos, e empreendimento em São Paulo, o terreno é cada vez menor, e o que a gente tem, uma das coisas mais valor é a vaga. Se eu tenho minha parede de diafragma que chega no último subsolo, ela dá uma embarrigada, chega lá embaixo, você perde a vaga, que você só vai saber na hora que você tá com a tinta pronta, com a obra pronta. Vou pintar, opa, faltou 30 centímetros dessa vaga, 20 centímetros dessa vaga. E agora e já eu tá faço o quê? vendido. Não, e detalhe, uma vaga hoje em São Paulo, cara, é de 50 a 100 mil. Isso. Então, assim, é Isso. dinheiro, cara. Então a gente implantou o laser scan justamente nesses 2 momentos. Isso foi primeiros meses de empresa, tá? E assim, nunca mais o presidente da empresa escutou falar que teve problema de vaga depois disso, né? Ou a gente teve problema de vai cravar a estaca, não tinha visto antes aquele pedaço de muro. Já tirou esse problema, né? Já tirou esse problema. Certo. E nesse caso não precisou de nada, assim, precisou encontrar uma empresa que fornecesse esse tipo de serviço. E cada vez, assim, foi uma parceria que ela foi crescendo e foi cada vez melhorando os relatórios e fazendo isso de uma forma que fosse trazer esse ganho. Então, assim, começamos com o BIM sem precisar fazer muita coisa, né? Contratar com esse volume, eu recuperar algumas vagas já era um ganho, né? Então, eu acho que isso aí tá vai... a sacada, Renan. Eu acho que você pegou uma sacada que é de gente experiente no mercado. Isso. Que eu falo, a galera acha que tem que ter tudo ali, toda a infraestrutura, todo o Foi aos hardware, 3 pouquinhos. monitores. Acho que Não. tem que ter, né? Não precisa, né? Outra coisa, tava em 3, 4 meses de empresa, o que aconteceu? Ia embargar uma obra próximo do Parque da Água Branca, porque alguém falou que o prédio ia fazer sombra e ia embargar a obra. O que a gente fez? Fez um estudo de massa, já lá no Revit, botou o sol e viu que às 5h30 da tarde lá no inverno, até um palito fazia sombra no Parque da Água Branca. Mas antes disso, não. Então conseguiu mostrar, colocou no processo um partido judicial, ó, esse aqui é o estudo que foi feito, não vai fazer sombra nesses horários do jeito que ele falou. Então, assim, foi desses pequenos ganhos, conseguindo medir, que eu fui ganhando a confiança, que a equipe foi ganhando a confiança e foi podendo fazer isso. O trabalho dos apartamentos foi um trabalho um pouco mais longo, porque a gente precisava ter material para poder medir esse retorno. Mas esses pequenos estudos que a gente faz, que vai trazendo bastante benefício e vai agilizando e vai trazendo confiança, você não precisa ter um computador super ferrado para fazer isso, você não precisa ter tudo isso, você precisa ter a experiência de resolver o problema, entender aonde é a dor e atuar para resolver a dor, né? E aí que vem da gestão de inovação. Show. Acho que isso aí dá até um corte agora. Né? Mas realmente, eu acho que é saber encontrar, a tecnologia está à disposição, e é saber encontrar onde que eu vou obter os resultados e resultados eficientes Isso. ali, né? E todos esses casos que você trouxe não são nem absurdos, né? Não são não coisas que necessitam de uma reestruturação. Porque, lógico, a gente sabe que BIM, ele é difícil, o processo, ele tem que ter uma movimentação da equipe, da empresa, entender como que funciona. Mas essas pequenas vitórias aí que você veio trazendo, que são de grande impacto financeiro para a empresa, necessita de pouca tecnologia, de pouco esforço, mas precisa de ter conhecimento, de saber aplicar da maneira correta, né? E precisa escutar o problema, a dor da empresa, né? A gente precisa escutar para poder entender e saber onde aplicar. Onde está doendo hoje? Né? Hoje está doendo, amanhã você resolveu, mas vai ter outra. Sempre vai ter alguma dor diferente para você poder fazer. Né? E às vezes a pessoa não tem que saber perguntar para poder chegar na dor que você consegue resolver. Senão o cara fala, dói porque eu preciso vender mais, preciso ter mais lucro. Um negócio muito abstrato, você precisa conseguir focar pra fazer, ó, o que isso vai te ajudar, qualquer um problema, sabe? Não, e é um filtro, por exemplo, esse que ele falou do estacionamento, é algo também que a pessoa ela tem que ter um pouquinho, eu diria, de experiência, no sentido assim, tá, o que é relevante pra empresa que eu tô trabalhando? Porque não adianta o cara vir lá e vai resolver um problema que resolve, sei lá, o problema do futuro de uma pessoa, e aí tá com outro elefante embaixo do assoalho ali no canto, que um estacionamento, algo do tipo, que poderia ser resolvido com... Eu acho que primeiro vem rastrear, né, as oportunidades. Sim. Acho que mas quem vai conhecer... troca desafio, problema por a palavra oportunidade, Sim. né? Eu entendo que hoje quem entende bem esses problemas é a alta diretoria da empresa. E ela entendendo as ferramentas que ela tem. Então eu devo muito à alta diretoria que sabia, assim, ele não precisa saber abrir um software de modelagem, não precisa saber fazer nada, mas ele sabe que ele tem uma ferramenta que pode ajudar. Ele tem a visão. E ele tem essa visão, uma visão totalmente
generalista de toda a empresa. Então ele entende isso. Mesmo eu tendo 15 anos de experiência e tudo, eu não sei o que está doendo ali no bolso, que ele tem um contato diretamente com o mercado, diretamente com os números da empresa de tudo e sabe aonde pode atuar. Então muitas dores também veio da diretoria falando assim, ó, que pra ele isso aí é outro ponto. Ele não quer saber se o pato é macho, ele quer o ovo. Ele quer a resposta. Ele quer a resolução do problema. Renan, fala pra gente agora, eu acho que você deve ter tido, além eu diria, esse início ali que você estava comentando das oportunidades que foram surgindo com o uso do BIM, a criação do departamento. Eu acho que tem ali uns desafios, tenho certeza que deve ter tido desafios quando a gente fala de aquilo que não está no seu ambiente, quando a gente fala de, por exemplo, contratar projetista, porque a construtora, ela pode ter, algumas consultoras têm projetistas internos, mas a sua grande maioria do mercado, ela contrata projetos. Aí você tava com aquele piloto inicial, que foi agariando vitórias ali, e aí a partir de que momento que teve essa virada, que aí você falou, cara, agora eu vou ter que contratar esses projetistas, e aí qual foi o desafio, né? Porque aí você tem que achar fornecedor, aí tem que saber o que aquele fornecedor sabe, de fato, o que ele já produziu, qual é a qualidade do que ele produziu, né? Como que foi essa experiência? Eu acho que tem alguns desafios que eu confesso que eu não resolvi todos ainda, nem eu, nem a equipe, nem nada, tá? A gente tá falando, aqui a casa a gente tem um volume grande de projetos. Então, primeiro desafio, vou olhar para minha cartela de clientes, de projetistas, quem já tem alguma atuação com BIM. O que eu acho isso importante? Eles têm a experiência de como eu construo, de como eu faço as coisas. Então, primeiro eu olho para eles para poder ver se eles conseguem oferecer a mesma qualidade utilizando o BIM. Foi o primeiro ponto que eu fui fazer, foi uma pesquisa interna de quais os projetistas já usavam BIM, tá? E depois eu fui buscando novos projetistas que fossem usar BIM. E aí tem uma parte que é um pouco mais complicada, você vai entender quantos projetos eu posso dar para esse cara. Porque muitas vezes o cara tem uma equipe de BIM, pega um projetista de instalações, o cara tem uma equipe de BIM de 4 pessoas. Se dá 10 projetos pro cara atender, ele vai contratar alguém que vai... E ele tem 15 de 2D, né? Ele tem 4 de BIM, 15 de 2D. Ele vai fazendo 2D, vai contratar alguém para modelar. O CAD BIM, né? Ele vai fazer um CAD BIM ali, né? E isso, assim, o padrão que ele te entrega numa obra fica diferente do padrão que ele te entrega em outra. Sim. Às vezes até no mesmo empreendimento acontecia que do tipo para cima ele me entregava uma coisa e do tipo para baixo entregava outra coisa. No sentido de, tipo, acabou que o recurso faltou, ele precisava entregar o projeto. Uma equipe fez a parte de cima, outra equipe fez uma parte. Já, então você tem que segurar isso. Primeiro, trazer os que você já conhece essa forma de construir. Tem a cultura da empresa ali nesse sentido. Conhece a cultura da empresa, conhece tudo isso. Depois, você olhar para os novos, mas ver até que ponto você vai poder apostar nele, não jogar todos os ovos na mesma cesta, né? Porque se ele espanar, ele vai espanar com todos os projetos, aí você tá ferrado. E aí, olhar para os projetistas novos para ver o quanto eles conseguem atender aos seus padrões, né? Porque muitas vezes surgiram muitos projetistas, principalmente instalações de alguns anos para cá, por conta de facilidade de software. A gente tem softwares nacionais que estão crescendo e ganhando mercado cada vez mais e tudo. Mas quando eu falo de obras grandes, residenciais grandes, assim, de várias torres, então tem alguns pontos-chave que mudam completamente a precificação de uma obra, uma entrada de energia, alguma coisa mais específica. Se o cara fizer isso errado, ele pode ser 10 vezes mais barato que o outro. Na obra você vai pagar muito mais, né? Então tem esse tato que você precisa fazer para poder entender. E aos poucos ir entendendo qual vai te otimizar, qual vai conseguir fazer as entregas e qual vai conseguir trabalhar melhor com os outros projetistas, que eu acho que hoje é um dos desafios que eu tenho tido recentemente, porque tô querendo cada vez mais trabalhar com Open BIM, trabalhar com empresas sem digital, você vai usar o Revit versão 2022, ou você vai usar o ArchiCAD e tal, então deixando o negócio mais aberto. E aí vem o grande desafio de trabalhar com o IFC e trabalhar com essas comunicações, trabalhar com isso de uma forma efetiva, né? Então, às vezes no ArchiCAD tá lindo, quando eu olho aqui pro software que eu tô visualizando, não vem todas as informações, você não mapeou, você não pediu direito o que você queria. Então, hoje essa comunicação é um ponto que eu tenho mais trabalhado com os projetistas, tenho mais entendido para fazer isso. E entender um pouco das dificuldades de cada um, se vale a pena. Muitas vezes... a gente
tenho o privilégio de ter uma equipe que conhece bastante de Revit dentro de casa. Então, às vezes o cara importava do TQS o negócio, não tinha, falava, não vou conseguir fazer a escada, não vou conseguir fazer as coisas aqui. Chegava lá e falava, não, deixa que a gente faz aqui dentro e adianta esse projeto. Porque o cara me pedia mais 60 dias para fazer um negócio. Eu falei, não, isso aqui eu faço em 2 dias. É porque o cara não tinha braço, né? Então, a gente conseguiu mesclar algumas coisas assim para poder atuar numa etapa específica do modelo, né? De projeto, mas Foi mais realista, né? Foi mais realista. Pô, o cara, ele precisa entregar o IFC, mas ele não vai colocar rampa, não vai colocar escada. Eu vou travar meu projeto por causa disso? Não, eu faço isso no modelo, não vou emitir 2D, porque a responsabilidade é do projetista de fazer o 2D, mas eu faço o modelo para conseguir compatibilizar e conseguir seguir dali para frente. Mas você fazia essa triagem antes de começar o trabalho? Isso. Fazia essa triagem antes de começar o trabalho. Chegava lá, ou às vezes tinha horas que apertou. Que apertou ali e falou, preciso conseguir entregar o modelo, mas não vou conseguir fazer as rampas e as escadas agora. Aí a gente pegava essa pessoa e fazia esse modelo, subia lá e pronto. Ou às vezes o cara demorava... Não chegava o modelo? Não. Eu ia falar um negócio, mas... demorava pra conseguir acertar o 00 do negócio. Pô, eu pegava o modelo do cara, arrumava e falava, daqui pra frente você segue com esse aqui. Porque às vezes ele ficava uma semana pra acertar. Essas coisas tem que pegar na coisa mão. Básica. É porque, querendo ou não, você precisa do modelo resolvido. Se isso é um impeditivo pro cara, eu vou resolver aqui e continuar tocando o barco pra ver se funciona, né? Recentemente, eu acho que não só a gente, mas outras empresas estão começando a usar aquele prisma, né? No 00. Sim. Esse eu acho uma dica que super funcionou. É que assim, a gente tá falando de comunicação. Né? Então, quando a gente fala de... Tirando o BIM, assim, né? Até no AutoCAD, se fosse falar... eu lembro que meu primeiro trabalho, eu trabalhei com rodovias. Cara, rodovias era algo assim, era civil 3D, só que a gente usava só o 2D. E assim, na época, se você rotacionasse o desenho, cara, era justa causa. Você não ia nem pra empresa trabalhar no outro dia. Por quê? Porque era uma todo mundo era XREF, diversos projetistas tá fazendo rodovia, tá fazendo obra de arte, tá fazendo... então assim, era um negócio que você não ia... Não é um problema que você tá errando e só você tá errando. Você vai desencadear o erro de meses de trabalho de muita gente. Sim. Né? Então, assim, naquela época eu entendi o valor da origem. Origem do projeto, que eu não sabia até então, por isso que eu falei, cada um tem Porque é muito diferente. Você pega a escala hoje de um prédio, você vai errar ali, beleza, você consegue ver fácil. Sim. Pô, esse pilar não tá... O elevador tá fora aqui, você já consegue ver. Sim. Mas na rodovia... E outro, cara, o cara pega um prédio, qual é a primeira coisa que todo arquiteto faz? Pega e rotaciona o desenho e deixa orto pra ele. Ele não sabe que dá pra, às vezes, rotacionar o norte verdadeiro, a OCS, ou a caixa de escopo, scope box, etc. Então eu entendo que até quando chega as consultoras pra gente falar, cara, só realizar um sonho primeiro, que faz todo mundo se comunicar. Mas esse negócio das coordenadas, acho que é um negócio que parece que é tão besta, e ele até hoje ele é uma dor, né? Esses dias pra trás eu achei, tem o site de contratação do governo americano, ele tem as premissas de BIM lá, dele também. E lá, a gente tá falando dos contratos que o governo americano fecha com empresa que provavelmente tem um grande nível de maturidade, e nas primeiras premissas fala sobre coordenadas, e aí tem uma nota lá falando que apesar de ser uma coisa besta, nas palavras lá, é um ponto de atenção e tal, porque querendo ou não, pode ser a escala que for o projeto, é impressionante como dá problema em coordenada. Até pelas formas de comunicação das ferramentas, e esse artifício a gente usa, né, de fazer o modelo de coordenação com um objeto na origem, porque às vezes se o modelo vai para uma ferramenta que não trabalha muito bem com a origem, pelo menos ela importa um IFC ou algo do tipo que tem uma geometria mostrando onde que é o ponto de origem. Não, eu acho que outro ponto aí muito importante é assim, de novo, é um problema de comunicação, porque aí eu fui estudar isso, eu fui falar, deixa eu ver a raiz desse problema. Vamos lá, a galera desenhava à mão. À mão, ninguém nunca se falou disso, só sabia na topografia. Aí depois, vamos para uma prancheta virtual, AutoCAD. Não se falou disso. Ou seja, você só digitalizou a ferramenta, mas o processo de comunicação não mudou. E aí foram fazer o quê? BIM. Aí foram lá e vou fazer da mesma forma. Aí já perceberam, aqui não tá encaixando. Porque qual que é o processo tradicional? O cara vai lá, você já sabe isso muito bem, que ele pega lá elétrica, hidráulica, todo mundo caindo torto, aí o cara fica arrumando. Aí ele fala, beleza, a primeira vez tudo bem. Na segunda ele fala, de novo, vou ter que arrumar na terceira. Aí começa a gerar o estresse, né, com os projetistas. Mas aí, Renan, até fazer uma pergunta. Eu acho que também esse ponto se dá, pelo menos pelo que eu vejo nas incorporadoras e nas construtoras, em geral,
quando não tem coordenação interna ou quando a coordenação ainda ela tem um método tradicional, porque ela não tem essa experiência com o BIM nesse sentido, né, de entender essa comunicação, porque nunca se teve isso no AutoCAD, a pessoa analisava desenhos, né? Sim. E quando a gente vai pro BIM, a gente observa que é necessário ter um coordenador ali que entenda de integração, Open BIM, interfaces, eu diria, Aí né? a gente entra num ponto que é, o que vale mais? Vale uma pessoa que tem a experiência ali e eu ensino o BIM, ou a pessoa que já sabe do BIM e você precisa ensinar que ele precisa ter a norma de cabeça e esses desafios, né? Então, hoje, a equipe de coordenação de projetos, a gente está treinando BIM diariamente com eles, porque a gente entende que eles têm outras habilidades que vale a pena. Então, foi um trabalho diário, e aí vai mudando a equipe, a gente vai treinando de novo, vai mudando a equipe, a gente vai treinando de novo, né? Cada vez mais a equipe... Hoje, o pessoal de coordenação de projetos da Callas não tem um Revit lá, eles não têm nenhum software de modelagem. Eles trabalham com os modelos federados na nuvem dentro do nosso amiguinho aqui, ó, né? Dentro do ConstruFlow, colocando os apontamentos e fazendo essa coordenação dessa forma. Isso para mim foi um gancho, porque eu tinha 20 e poucos AEC lá na empresa, que custavam seus 16 mil reais cada um, e mudei para uma plataforma online que eles só vão trabalhar no modelo, porque ninguém editava modelo lá. Reduzir 200 mil nisso. Então é outro ganho pra eu poder fazer outras coisas, né? Pra eu poder investir em outras coisas. Pra você poder negociar ali dentro, né? Agora eu liberei essa verba, eu vou usar ela em outra coisa. Isso, né? Justamente. Até porque a gente não tava trabalhando só com BIM, né? A gente tava também trabalhando com a parte de digitalização, colocar o QR Code nos canteiros, não para eliminar o papel, mas para dar o acesso aos projetos digitais e olhar para essa gestão de documentos, de visualização a partir dos dados, né? Então foi bem interessante esse movimento, que não é tão barato, mas eu vou melhorar a coordenação de um jeito, eu vou mudar um pouco isso, vai pegar essa verba, eu vou deslocar para cá, para essa parte de projetos, e vou ter esses ganhos. Então tem muito dessa gestão olhando para a necessidade, aí olhando como uma gestão de inovação, não está trabalhando só com BIM, tá? Então foi um movimento bem interessante. Hoje a gente já está com todo mundo trabalhando com esses modelos federados e a gente está olhando cada vez mais, mudando a nossa forma da gestão de projetos. O pessoal se baseava bastante num checklist que vai olhar, a alocação está correta, eu estou com o XREF, tinha esse XREF escrito no checklist, então estamos revendo todas as perguntas do checklist. Hoje o pessoal usa um checklist de 2.400 perguntas para passar num projeto de pré-executivo e de executivo. Os dois juntos dá 2.000 e poucas perguntas, que eles têm que ir passando sim ou não. Algumas perguntas se repetem entre disciplinas por conta do processo 2D. Né? Então isso esse era o antigo processo de validação da empresa. Esse é o antigo processo, era o checklist. Perguntas para passar de uma fase, para validar uma entrega para a próxima fase. Isso. O pessoal tinha que ir lá e dar check lá nas 2.000 perguntas. Imagina a energia e tempo que é gerado nisso, né? Aí agora, pessoal, que a gente fez recentemente até um novo treinamento sobre BIM, sobre como olhar o modelo, como fazer isso, eles estão olhando pro checklist e falam, não, agora eu vou fazer diferente. Antigamente, no meu checklist, isso não são palavras minhas, né? Foi a equipe de coordenação que me passou. Falou, antigamente eu tinha o checklist separado por ambiente. Banheiro, tal, registro. Ah, beleza, cozinha, tal, registro. Quando foi olhar, pensando num processo em BIM, foi o que a analista falou. Pensando num processo em BIM, eu prefiro mudar essa pergunta. Vamos olhar todos os registros. Porque eu faço o filtro no modelo, faço os cortes, consigo olhar todos os registros ao mesmo tempo. Então, isso está mudando completamente, né? Fez um agrupamento, fez né? Um agrupamento de categorias de algumas perguntas, Isso é bem interessante ver esse movimento acontecendo, né? E a gente está fazendo de uma forma com que esse checklist vai automatizado lá para o ConstruFlow e eles vão fazendo isso. Então, aquele documento massivo de 2.000 perguntas vai virar, eu não sei quantas perguntas vão virar, mas mesmo que vire 2.500 perguntas, mas se for de uma forma efetiva, do pessoal conseguir visualizar e o pessoal conseguir medir, ótimo, perfeito, eu consigo fazer isso hoje. Pra você ter ideia, nesse número de apontamentos de projetos, que a gente tem quase 20.000 apontamentos de projetos que a gente controla desde final de 2019, quando a gente começou a usar. Então hoje a gente controla esses 20.000 apontamentos de projetos nessas 80 obras.
né? Então... no total. No total. Hoje, aberto, acho que tá perto de uns, sei lá, 3 mil ali, que são apontamentos que estão acontecendo. A gente tem uma média boa que vai seguindo, vai crescendo. Eu acho que a gente cresce por mês uns 600, 800 apontamentos de projetos que eles estão crescendo por mês. Tá quase... Pelo menos hoje eu olho muito pros números para ver como que tá a implantação, se tem algum projeto que tá defasado e tal. Então, é um indicador. Tem uma visão bem estratégica, né? O pessoal olha pro micro, olha um pouco mais pro macro no sentido de gestão de inovação para ver se a plataforma tá valendo a pena. Eu peguei alguns insights aqui. Eu acho que dessa parte que você comentou do que vocês estão desenvolvendo ali, bom, tem algumas oportunidades, depois a gente vai falar das oportunidades, né? Mas eu acho que uma delas que eu vi é assim, é onde a gente fala da inteligência artificial, fala de outras coisas, que é assim, imagina o quanto a IA pode ser, né, um apoio aí nessa parte que é a massiva, né? Acho que aí tem muito da outro podcast se for falar só disso, né? Já estamos em beta testando. O pessoal veio mostrar essa semana, tipo, você bota lá, ele lê os dados dos apontamentos, você pergunta, olha, quantos apontamentos eu tenho na obra tal? Ele fala, você tem tantos apontamentos na obra tal, quanto tempo de resposta? A média de resposta é tantos dias. É uma conexão com o motor lá do ChatGPT que eles só plugam, né? Hoje em dia tá muito acessível. Daqui a pouco a gente vai estar usando a IA para perguntar pro modelo, na hora de eu extrair quantidade. Eu tô na obra, eu vou precisar contratar caixilho. Quantos caixilhos eu tenho aqui? Ele vai lá, eu não vou precisar fazer a tabela. Eu vou perguntar e ele vai trazer isso. E aí é um ponto que eu acho interessante, que a gente estava até comentando um pouco antes, é que o quanto as ferramentas são acessíveis, muito mais do que mexer no modelo. Mexer no modelo é simples, a gente ensina tal, mas não é tão simples quanto fazer uma pergunta, né? Então a gente tem cada vez mais se aproximado disso e a gente trabalha com o modelo como um banco de dados em 3D. Então você casar as duas coisas não tem nada mais lógico de ser um caminho que a gente vai seguir, né? E uma coisa que eu achei até interessante aí do que você estava contando, Renan, é da coordenação ter visto uma forma diferente de fazer algo que se fazia antes, porque acho que esse é o grande trunfo, quando você consegue trazer pessoas que não estavam no BIM, que são experientes no processo construtivo, e quando eles olham para o BIM e começam a entender as ferramentas que ele tem à disposição, o arsenal de ferramentas, e ele começa a encontrar meios de simplificar, porque querendo ou não, essas pessoas sabem o que precisa ser feito. Eles precisam entender como que a ferramenta funciona e olhar a forma que aquela ferramenta reduz o tempo dela, né? Sim. Então, muitas vezes, por isso que a gente sempre fala, né, que o BIM você tem que trazer realmente pessoal experiente para entender o que é a ferramenta e se ele tem um olhar... De trazer o melhor da ferramenta, ele consegue encontrar formas, porque ele vai falar lá, essa ferramenta faz isso, e se eu fizer, eu demoro tanto para fazer essa coisa aqui, dá para fazer mais rápido essa ferramenta? Dá, você dá um selecionar similar aqui, você dá, né, você vai utilizando a própria ferramenta para te trazer resultados, né? Para poder fazer. Você vai ganhando produtividade, mas também outro insight que eu peguei ali dele, além dessa oportunidade que eu vi ali, que ele já tá no radar, outro ponto está em relação a, assim, quando a gente fala de relatórios, a quantidade de problemas gerados, tem um fator humano, tem um fator complexidade do empreendimento, né? Mas também tem aquela questão de o quão bom aquele projetista é também, né? Porque às vezes o cara ele era muito bom no CAD, e aí ele vai pro BIM, aí começa a cobrar construção virtual, informação, mais responsabilidade, né? Ele não tinha noção, às vezes, talvez, total dessa responsabilidade. E aí, quando começa a vir, ele começa a ter novos erros que ele não tinha, talvez, no CAD. Até, às vezes, por falta de não ter tanta informação que ele gerava, né? Fazia 4 cortes ali, não entregava 8, 10 cortes, como hoje o pessoal faz no BIM. E aí eu entendo que isso também é uma curva de aprendizado desses, vamos dizer assim, parceiros, né? Mas eu também acho que é um indicador para entender que parceiro melhor atua. Eu acho que vai ter mais informação, né? Hoje, a nossa avaliação de projetista, a gente extrai os dados dos apontamentos. Assim, tem uma parte da avaliação que é prazo de entrega, que é um pouco do trato, o atendimento à obra e tal. Mas compõe parte da avaliação esse número de apontamentos e a resolução deles, né? O quanto ele também está disposto a resolver, está disposto a fazer. Então, a gente está cada vez mais usando desses apontamentos como inteligência de dados. Não só dos apontamentos, mas também com a parte de consumo de projetos. A gente mudou também bastante a forma como que faz o 2D. Na prática, para a obra, vai o 2D. Papel, impresso ou não, ele vai o 2D para a obra, para o pessoal conseguir executar.
E eu estava com meus projetos digitais, o que eu tinha que fazer? Eu não tinha mais na teoria a limitação da folha, da impressão do A0 e tudo. O cara, ele começou a consumir meus projetos por área, porque eu botava a plaquinha de QR Code, todos os andares, e ele começou a consumir os projetos por área. Aí eu tinha um caderno de detalhes que ficava num outro negócio que ele tinha que abrir 1000 folhas para olhar o detalhe. Eu falei, não, pega o seu detalhe e bota na folha, porque o cara vai olhar no celular mesmo, ele dá zoom no detalhe e facilita. Então eu mudei até a forma de produzir o 2D para poder fazer isso. Dentro dessa ferramenta 2D eu também tenho uma comparação de documentos. Então eu já peço encarecidamente pro projetista não mover o projeto dele de lugar, ou pelo menos na revisão, às vezes de uma fase para outra não dá porque muda o conteúdo, mas em revisão porque eu consigo comparar essas revisões para entender meus aditivos, para conseguir fazer isso. Então quando você está implantando, você vai olhando, vai num detalhe, que esse detalhe, esse do ter o detalhe na folha, foi uma dor do mestre de obra, que eu fui numa obra visitar, falei, e aí mestre, como é que tá, você tá usando o Constru Code aí, tá no seu celular, tá? Ele falou, não, eu adoro aqui e tal, comprei um celular, comprei um celular que veio da China, um parrudão. Bem grandão. Grandão, porque ele queria, e era parrudo, podia cair, você podia concretar, que eu acho que ele conseguia tirar o celular dali do meio. E aí ele comprou o celular e falou, mas eu vou, mas quando eu vou ver o detalhe eu tenho que pegar essa lista e tal. Eu falei, não, beleza. Então, escutando essa dor, eu falei assim, vou colocar o detalhe ali para ficar fácil pro mestre conseguir usar e conseguir trazer esses acessos, conseguir fazer isso. Então, hoje a gente vai entendendo bastante. Isso é interessante quando você começa a olhar isso para ver o comportamento, né? Então, eu vejo as minhas curvas de evoluções, de apontamentos. Eu tenho quase que a gente fala bastante aqui na engenharia, como são uma curva S de acompanhamento, planejamento e custo, eu tenho uma curva S de apontamentos, que depende da minha fase de projeto. Então, eu migrei de fase, ele cresce os apontamentos. Eu fui avançando, ele vai fazendo. Então, eu tenho um comportamento específico, eu bato o olho no projeto, vejo a curva, isso aqui ninguém tá olhando nada, porque não cresceu nessa mudança de etapa, eu não tive o crescimento que eu tenho nas outras, sabe? Então, é bem interessante isso. Até porque, acho que quando a gente olha esses gráficos, quando fala de mudança de fase, você está falando de mais complexidade. Mais complexidade. Né? O pessoal fala do LOD e tal, né? Então, quanto mais complexidade você vai gerando... Talvez mais informação, né? Então, eu acho que a gente tem um ponto muito que a gente está tentando fazer, deixando para resolver o que é construção durante as etapas anteriores. Então, até para eu ter menos documentação, eu focar mais em resolução no modelo. Então, meu pré-executivo, eu vou resolver em modelo, eu vou tirar clash, eu vou fazer isso. O meu executivo é detalhamento, para eu conseguir ganhar prazo. Então, eu mudo um pouco esses prazos de cronograma, Você mudo um pouco disso. O Cícero comentou a mesma coisa quando ele veio aqui, que ele comentou sobre alguns processos BIM, que o pessoal fica pedindo entrega 2D, que aumenta o tempo, dificulta o pessoal em fazer a entrega, sendo que não vai ter o uso dessas entregas 2D, né? Você precisa do modelo numa fase inicial. Uma fase inicial você precisa... Inicial nem tanto, né? Porque às vezes no inicial precisa ter um pouco do 2D, mas nesse pré-executivo ali, antes de você começar a detalhar, se conseguir focar no modelo, você otimiza bem esse processo e essa resolução dos problemas. Você ganha esse tempo, né? Que na verdade, aí que tá a vantagem de ter uma pessoa experiente com BIM numa situação de poder de decisão. Porque assim, qual é o maior problema que a gente tem? É quando quem toma a decisão não entende aquele fluxo. Segue a receitinha. Ela segue a receita e ela vai querer entregar o que ela sempre entregou. E não tá errado. É o jeito que ela tá acostumada a trabalhar. Só que quando ela contrata um consultor, ela tem uma equipe de BIM, uma equipe de inovação dentro da empresa, ela tem que passar a escutar essa equipe. Mas eu acho que uma sacada que ele teve é assim, cara, peraí, mas deixa eu ver, como é que estão usando lá na obra? Deixa eu ir lá na obra falar com o mestre de obra, falar, mestre, o que está acontecendo? Porque assim, não adianta nada, às vezes você cria uma mega tecnologia, tudo ali, plug and play, você chega lá, o cara não está usando o celular, um exemplo. Então, eu acho que tem que saber como o comportamento humano ele lida com isso, e aí é inovar, né? Porque a inovar você tem que entender como vai... A gente não fica brincando que fala que BIM tem que virar obra o tempo todo. Então, até que ponto o BIM ele pode chegar na obra, né? E você tem que entender as suas limitações, né? Hoje, pelo que eu entendo, BIM tem que virar obra, BIM tem que virar projeto 2D. Né? Tem que extrair do modelo e fazer o negócio direito. O pessoal chegar lá. Daqui a pouco, quem sabe a gente vai estar com óculos ou vai estar com, sei lá, eu vi recentemente aquela impressão lá na laje que o pessoal
imprime ali junto com o pessoal do Laser Scan, vai conseguir fazer. Então a gente vai entender os recursos que a gente tem para poder entregar isso. Certo, mas aí que de fato tem que ter compatibilização, tem que ter tudo isso, senão também não adianta ir errado ainda para Não obra, adianta, né? não. Mas você vai ver mais rápido, né? Sim, isso é verdade. Bom, Renan, agora eu queria saber, assim, falamos aí dos desafios, né? Falamos aí dos percursos que você trilhou até chegar até aqui. E eu acho que pra gente encerrar, né, tendo assim um começo, meio e fim, seria interessante você falar um pouquinho das oportunidades, né, que isso está gerando e pode gerar no futuro. Sim. Hoje eu vejo que a gente tem de oportunidade. A gente tem fácil acesso a tecnologias de ponta com pouco recurso, tá? Não que seja pouco recurso, por exemplo, um iPhone Pro que ele tem o LiDAR, né? Tem o Laser Scan. É mais barato do que o aparelho do Laser Scan, mas você já consegue fazer isso, já consegue utilizar. Então eu acho que as pessoas precisam olhar para o mais simples para resolver esses problemas, mas são tecnologias bem fortes. Por exemplo, esse do Laser Scan, hoje eu quero pegar, vou rodar as minhas obras, vou pegar os detalhes de obra, vou escanear ele ali, fazer uma realidade aumentada e botar num treinamento, distribuir para o pessoal, trazer os bons exemplos de obra e fazer isso. Testei em casa com a plantinha, peguei a plantinha que eu tinha lá em casa, escaneei ela, já visualizei a realidade aumentada, coloquei uma do lado da outra. Pela câmera, você não conseguia quase distinguir qual que era a real e qual que era a de realidade aumentada. A de realidade aumentada, né? Até botei a mão assim, aí uma eu bati na folha e a outra eu enfiei ali no meio. Eu até postei esse vídeo, foi bem interessante. Então hoje a gente tem novas tecnologias que vão trazer isso, vão aproximar e vão fazer. Hoje a gente tem utilizado bastante de recurso a gente tem que colocar todos os empreendimentos dentro do metaverso, os lançamentos dentro do metaverso. Mas como que a gente faz isso? Os empreendimentos da Callas, eles têm um grande diferencial que são as áreas comuns, né? Então, a gente não coloca o decorado, mas a gente pega todas as áreas comuns e coloca lá dentro. Então, você pega os novos lançamentos da Callas, você vai entrar lá no site, tem um link pro metaverso, você entra, você consegue passear. Geralmente vai estar o corretor, porque nos nossos stands tem um totem lá que fica uma pessoinha lá, mas você consegue fazer. A gente já entrou em 50 pessoas dentro da piscina ali, fez uma festinha na piscina virtual. Mas é pra entender, isso é um negócio simples, eu não preciso de super realismo, mas é um baita diferencial. Pensando no empreendimento, é a área comum, beleza, vou colocar essa área comum para todo mundo visualizar. E é uma modelagem low poly, uma modelagem mais pessoal entender e conseguir fazer isso. No lado de gestão de projetos, gestão de obra, a gente vai olhar muito para dado. Pelo menos eu tenho visto que cada vez mais as coisas estão caminhando para ficar uma análise de dados. Então, quanto mais o engenheiro, arquiteto, quem tiver na área que tiver essas habilidades para poder visualizar, tudo vai ser banco de dados. O modelo BIM é um banco de dados em 3D. Você vai conseguir, sei lá, colocar todos os seus contratos para uma inteligência artificial ler e você conseguir ir pesquisando sobre isso, transformar isso num banco de dados. A gente tem menos papel e tudo está se digitalizando, e para digitalizar vai acabar virando um volume grande de dados pra você conseguir controlar. Então você precisa conseguir olhar para isso com bastante calma. E tem uma coisa que a gente está fazendo, isso é um pouco, foi uma ideia da diretoria, olhar para deu uma visão um pouco à frente, foi olhar para IoT. Foi olhar para a internet das coisas, eu consegui medir produtividade a partir disso. Então a gente começou em parceria com uma startup, que é a TrackFi, a gente começou a colocar RFID? Não, tem um gateway em cada pavimento e tem o crachazinho que liga nesse gateway em cada uma das pessoas que trabalham na obra, né? Respeitando toda a parte de LGPD, eu não sei o nome de cada um que está lá, mas eu sei quem está fazendo o que em cada pavimento. Eu tenho tantos carpinteiros no 5º andar, tantos carpinteiros em tal andar. Às vezes o meu de elétrica está se movimentando, eu vejo se isso está aderente ao meu planejamento. Então hoje a equipe de obra, ela não necessariamente precisa caminhar pela obra inteira para saber isso. Ela abre a tela, vê um predinho, né? E esse predinho mostra, tem tantas pessoas aqui, tantas pessoas aqui, tantas pessoas aqui, em tempo real. Ele vê a produção. E vê a produção. Compara com o planejado, eu comparo com a minha produtividade, com o meu efetivo, e vejo o que acontece. Vejo, o que aconteceu? Que tá fazendo sentido 2 ou não da tarde, fazendo pessoal, sentido? 4 da tarde, o pessoal foi embora. Era isso mesmo?
nossa, porra, eu tô com gesseiro ali até 10 da noite, tá certo isso? Sabe, eu tinha planejado isso, eu tô seguindo no meu planejamento. Então esse foi um movimento, foi um investimento que é a primeira obra que a gente tá fazendo isso. A gente tá começando a colher esses insights diariamente, tá colhendo esses insights, cada vez digitalizando mais e criando dado. As nossas vistorias de entrega também, a gente faz junto com o aplicativo que vai identificar as anomalias, tem as perguntas já de vistoria, tanto para a equipe interna, tanto para o cliente final. E o grande ganho disso, que a gente está fazendo junto lá com a Vistora, é poder olhar todos esses dados que isso vai gerar. Os dados de manutenção, se um fornecedor está errando isso em várias obras, se eu estou tendo esse mesmo problema repetido, se é problema da equipe, às vezes problema do meu processo de execução. Então, tudo isso está caminhando para você conseguir olhar de uma forma muito diferente, que eu vejo que a academia tem ensinado um pouco disso, né? A gente está olhando muito para o técnico, mas é algo que eu tento trazer na pós um pouquinho, dar uma pincelada dentro da minha matéria, que ela é curta. Eu falo um pouquinho de inovação, falo um pouquinho de BIM, estendo um pouco o que a gente fala aqui no podcast de hoje com um pouco mais de exemplo, mas é algo que vai mudando muito rápido e o principal, vejo como uma habilidade assim, que o pessoal utilizar é conseguir analisar isso e trazer produtividade, trazer ganho, trazer valor para tudo isso. É muita coisa acontecendo, a gente precisa conseguir focar e falar assim, ó, isso aqui vai me ajudar, isso aqui vai me ajudar. Esse aqui vai ajudar o coleguinha lá, mas beleza. Esse aqui vou usar na minha obra, vou fazer acontecer. Mas eu também acho que tem um ponto aí. A gente fez até um podcast com o professor Nardelli, né, aqui do Mackenzie, para falar também sobre, né, a gente sabe que a academia, de fato, tem as suas dificuldades, né, ela tem que ensinar arquitetura e engenharia, que é algo, vamos dizer assim, milenar ali, a forma que a gente trabalha. E, ao mesmo tempo, tem sempre a inovação. A tecnologia tá avançando. Por isso que a gente acaba abordando bastante em pós-graduação, né? Porque Sim. Eu diria que o pessoal tá mais com sede desse tipo de conhecimento, se ele ainda nem Sim. aprendeu a projetar, né? Mas eu acho que... Eu também acho. Acho que a pós, ela traz bastante disso. Ela alinha um pouco, porque geralmente o pessoal de pós começou a trabalhar, já tem um pouco de experiência, com o embasamento técnico que teve na faculdade. Então, acaba na pós, consegue explorar um pouco mais isso e não tão acadêmico quanto o mestrado, quanto um doutorado, mas trazendo exemplos práticos e trazendo exemplos do dia a dia e ferramentas que vão te ajudar. Eu acho que muitas pós, elas te dão ferramentas para você conseguir aplicar no seu dia a dia. Super concordo. A gente incentiva bastante pós-graduação e também qualquer outro curso complementar. Acho que você tem que ser um eterno aprendiz, né? Um curioso, porque não adianta. Se você ficar ali sentado, a tecnologia daqui 2 anos é outra. E olhar para fora, né? Você olhar para fora para poder ver onde aplica. Esse do que a gente chamou o primeiro de metaverso, que era o Supervis, que fez o negócio, eu tava olhando no Instagram, aí eu vi, ele era pra, tipo, apresentação de museu remoto, pra todo mundo lá dentro do museu. Eu falei, pô, isso aqui vai ser legal na obra, sabe? Então eu comecei a olhar pro negócio nada a ver e vou trazer pra cá. A primeira vez que eu vi o LiDAR no iPhone, foi o cara escaneando uma moto ali, mostrando a moto dele. Eu falei, pô, isso aqui num detalhe de impermeabilização, ver como ficou, vai ficar bem interessante. Então eu acho que você pode olhar pra fora e trazer a sua visão, mesclar um pouco disso. Vai lá, fuça as redes sociais, vê o que o pessoal tá usando, olha o TikTok, que é maravilhoso, você vai olhando pra essas coisas, é bem interessante. Eu acho que você conseguir trazer outras tecnologias e não focar só naquele conteúdo de nicho que você tá vendo, olha para outra de cabeça aberta. Eu acho que a palavra que eu poderia extrair disso é gerar valor, né? É porque assim, a gente discutiu, né, que gerar valor é complexo. Inovação é muito complexo, porque o cara tem que juntar a experiência do que você sabe nesses 15 anos, você tem que juntar a sua formação, você tem que juntar a vontade que você tem de curiosidade, de crescer, tecnologia, ou o algoritmo que você tem que ter para ser uma pessoa assim, né? Você tem que juntar a questão também de quais são as dores do cliente, a questão interpessoais, as questões sociais. Isso. E aí tem a tecnologia, que seria... E planejar como medir. Então, assim, se você não medir, você não consegue melhorar. É muito complexo, assim. Eu diria que é um desafio, né? Para quem trabalha com inovação, vive desafios, acho que diariamente, né? Sim. Legal. Não, e uma coisa que eu achei também interessante, que o Renan estava falando, e que a gente está no momento talvez propício, ou talvez já está até deixando passar,
que é com essa capacidade de levantar dados, né, utilizar eles da melhor forma possível, saber Sim. coletá-los, esse case que você acabou de trazer pra gente do canteiro de obra, né, é sempre um desafio. O pessoal acaba, principalmente no Brasil, a gente tem assim, ainda uma dificuldade do BIM entrando na obra, e aí, como já conversando sobre inovação, não só BIM, né, outros processos podem ser de inovação lá dentro, e esse tipo de capacidade de levantar a informação da obra, que geralmente se perde, né, porque querendo ou não, a obra muitas vezes se levanta muito conhecimento e ele some lá, ele vira papel que vai para um depósito e que nunca mais vai ser relido, um monte de relatório de obra que ninguém sabe onde que vai parar. E mesmo quando era só, às vezes, digitalizar o relatório, mas não sabia o que fazer com isso. Sim. Ele era um relatório descritivo do que aconteceu, né? E cada vez mais trazer essa capacidade de trazer esses dados para se analisar, para se fazer comparação com o que foi planejado. Acho que é falando de oportunidade, né? Uma das oportunidades que a gente tem, né? Até provavelmente a cada momento vai surgir novos usos e acho que isso também que você trouxe é bem interessante, né? De às vezes olhar uma solução que está em outro nicho, querendo ou não, na construção, Sim. né? A gente parece que está sempre só absorvendo outras tecnologias que já está na indústria e tudo mais. Mas aparece, sempre tem, né? Às vezes uma tecnologia que já é usada em outro lugar e que a gente poderia trazer para a construção, né? Às vezes está em outra área, está na área de moda, está na área de marketing, está em outra área que você vai olhar e vai falar, porra, legal, isso aqui vai ajudar, vai ser interessante, vai trazer resultado. Né? Então é um negócio bem interessante. O tempo todo tá surgindo uma ferramenta nova, um negócio novo que vai te ajudar, né? Esse daí de você perguntar pro modelo, isso aí, eu vi já algumas ferramentas que estão fazendo isso. Que olha pro modelo, pega o IFCzão, olha como banco de dados, você pergunta, quantas janelas tem em tal pavimento. Ele vai lá, isola isso no modelo e te fala, tem tantas de tal tipo. Tá fazendo isso daí, ele já tem uma IA eu conversei com eles semana passada. Conversei com eles, eu mandar o IFC lá pra gente começar a testar. E isso vai ficar mais acessível. Daqui a pouco o Construflow já bota isso aí dentro, daqui a pouco o Construflow já interpreta isso, já te traz relatórios, insights, e aí você começa a falar, nossa. É onde a gente traz de volta lá o Homem de Ferro, né? Todo mundo tem que usar a tecnologia, Sim. ela pra te servir, não você servir a tecnologia. Sim. É isso que eu falo, assim, e de novo, né? Acho que beber de fontes, assim, não só passar o tempo, acho que se você quer viver de inovação, se você quer viver disso, acho que você também tem que estar disposto a ter novas habilidades, talvez a gente não tinha no passado, né? Você sabe que uma vez eu estava conversando com o Marcos da Terracota, da Terracota Ventures, e aí ele me abriu a cabeça, assim, de um jeito, assim, um cara, ele é sensacional, e ele pegou e falou assim, ó, às vezes você tem que olhar bem além, assim, olhando tipo pra Calas, hoje o que a gente faz é vender apartamento. Mas quem sabe o aluguel não vai ser o que vai dar mais dinheiro daqui a pouco? Sabe, meu empreendimento não tá viabilizando? Não, beleza, mas se eu alugar ele, se eu mudar, tipo, pensa fora da caixa, né? Tem o mapa das Construtex que eles lançam todo ano, que é bem interessante, é um negócio que vai mostrar, você bate o olho e fala, caramba, nem sabia que tinha tanta empresa fazendo tanta coisa em ramos parecidos, às vezes para a mesma coisa, tem 20 empresas diferentes com propostas de valor diferente. Então você pesquisa um pouco dessa parte e joga para longe assim a sua ideia para ver, porque se você ficar só fechado ali, você não vai conseguir gerar grande impacto também. Você vai trazer o que a gente chama de as inovações incrementais, que é aquela melhoria no dia a dia que agrega valor. Mas você não vai trazer nenhuma inovação radical, nenhuma inovação disruptiva. Então você tem que olhar para o incremental para o dia a dia, mas você tem que já pensar num negócio totalmente disruptivo para poder sair da caixa. Sair da caixa, pensa longe, vai exercitando. Isso é um exercício que você vai fazer. Um exercício que você vai trazendo para falar, putz, quem sabe daqui a pouco mudou completamente a forma com que a gente constrói, que a gente coloca tijolo em cima de tijolo, que bota o drywall, que eu vou medir, que eu vou fazer laser scan, que eu vou fazer as coisas. Então você deixar sua cabeça trabalhar com umas ideias malucas. Essa é uma eterna criança que eu falo brincando, assim, que é aquele lado que a gente às vezes oprime, né? A gente viu hoje isso, que cara, se permite sonhar, mira a lua, que talvez você pegue as estrelas, né? Então, aí você vai conversando com os amigos, um pouquinho de álcool ajuda pra dar uma viajada. Vai pensando. Porque de verdade, enquanto você não vai exercitando isso e trazendo, vendo as dores, é um exercício. É um exercício que você tem que fazer, que
sempre ajuda. E sempre tem uns amigos que gostam de discutir algum tema específico, alguém que vai se aprofundar e você vai lá fazendo isso de uma forma gostosa, né? Pra poder ficar um negócio fácil. Às vezes, porra, eu quero saber do Revit, quero melhorar o meu dia a dia. Você vai conversando com outra pessoa que já tá trabalhando com isso no dia a dia, você vai fazendo isso, conversando, ou comendo um bolinho, ou bebendo uma cervejinha, falando de Revit, não sei o que. Quando você vê, você volta no outro dia com uma ideia completamente de como utilizar a ferramenta e fazer melhor, sabe? Já aconteceu isso comigo até com outros departamentos, coisas nada a ver, cara. A gente tava falando de uma outra situação e eu martelando uma ideia, eu falei, cara, uma hora vai vir. E aí eu tava num café, assim, relaxado, falando de um assunto, sei lá, de bolsa de valores, alguma coisa assim. Aí do nada a gente conversou sobre dois, 3 assuntos ali, pum. Eu corri na hora pro escritório, voltei e falei, putz, cara, resolvi o problema. Então, assim, eu acho que é um exercício, igual você colocou. Ele é algo que você tem que procurar, né? Não vai vir de um dia pro outro, né? Isso daí eu acho que é a nossa maior dificuldade hoje com a IA, é justamente isso. É porque a gente tem dificuldade em fazer perguntas agora, né? Porque a gente não fazia as perguntas para... Você fazia pergunta pro Google, mas as perguntas, aí depois você espera que aquilo se comporte como um humano para ele também te perguntar. Essa que é a grande complexidade, né? Que eu acho que o ser humano vai aprender ainda. Né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Eu vi recentemente num curso aí que você consegue programar para AI, fale como se você fosse um professor ríspido para responder isso pro aluno. Aí você bota a pergunta e aí ele traz uma resposta interpretando esse negócio. Então você tem com a ideia, você consegue criar algum roteiro para ele te perguntar. Hoje, assim, tem ajudado bastante no dia a dia. Tem o pessoal do escritório que faz as atas de reunião usando o ChatGPT. Tem o pessoal que vai utilizando. Às vezes me ajuda na minha aula também. Às vezes você quer escrever um e-mail pro diretor que você tá um pouco inseguro. Fala, deixa eu escrever aqui e pedir uma revisão. Uma melhora. Vai te ajudar a estudar. Vai pesquisar as plantas que podem ir no banheiro. Que... Não vou falar que eu não fiz isso, né? Eu pesquiso lá e é um negócio que é dia a dia pra você poder ir treinando e fazendo. É bem interessante. Eu acho que você tem que ficar atento. Eu aprendi recentemente que as respostas erradas chamam alucinações, né? Então, ficar atento a essas alucinações que ela acaba gerando, que muitas vezes é culpa nossa, porque a gente não pergunta direito, né? E eu, pelo menos, às vezes eu falo que meu português é intermediário. Porque eu não pergunto certo, aí a minha esposa fala, o que você quis dizer com isso aí? Aí eu falo isso e falo, não, então, você perguntou isso, não tem nada a ver. Tá, eu falo, eu sei, às vezes o meu português é intermediário mesmo, e a gente vai treinando. Hoje ela pega muito bem isso. E ter uma humildade, né? Eu acho que também por trás disso tudo, porque não adianta ter toda essa tecnologia, esse recurso, e aí a pessoa ela não tá aberta a tudo isso, né? Sim. Renan, agora chegando aí no bloco final, eu queria ver contigo, assim, qual seria a sacada, insight, comando que você poderia deixar pro jovem gafanhoto que tá escutando ali o podcast, que você acha que, assim, não só para chegar onde o Renan chegou, mas além todo esse background, o futuro como você tá vendo ali, ou o mercado que você está vendo hoje, qual seria o seu conselho para essa pessoa? Ou o que ele precisa para estar na equipe do Renan de inovação? Também. Olha só, eu acho que o ponto principal, que é o que eu levei para sempre vou trazer, não é você conseguir, de fato, agregar valor com tudo que você está fazendo. Às vezes o mínimo que conseguir agregar um valor, você vai e cada dia mais conseguindo acumular isso e fazer isso. Então você vai trabalhar com BIM, você vai trabalhar com inovação, como coisa. Vou pensar num pouquinho que vai agregar o valor. Foi o que eu segui até hoje e vou continuar seguindo, porque isso faz você criar uma constância. Não adianta você ir louco, faz um monte de curso de BIM, faz um monte de curso, um monte de coisa e depois não consegue aplicar. Então vai criando uma constância, que isso vai ficando fácil, isso vai ficando no dia a dia, tá? Então eu diria isso, essa seria o meu conselho. E a humildade é uma das coisas que faz você entender que você não sabe tudo e sempre vai ter alguém, escutar as pessoas, escutar as dores e junta tudo isso e vai com vontade. Legal. Jonas? Legal. Gostei da conversa com o Renan, gostei de algumas coisas que ele trouxe, mesmo e cases, né? Mas assim, acho que é interessante pro pessoal também saber que às vezes a gente tá
com implantação de BIM ou com outros processos que a gente está tentando mostrar para uma empresa que aquilo vai dar resultado, mas a empresa pode estar receosa ou não, mas é importante ter um olhar tático ali, né, de como que você consegue dar resultado para provar o teu valor, né? Acho que principalmente a gente sabe que o BIM ele veio para ficar, isso já está consolidado no mercado, mas se você não traz resultado, às vezes para uma diretoria, para um pessoal que ele não sabe direito o que aquilo vai agregar, né? Ele vai ter dificuldade para fazer um aporte, para investir nesse tipo de situação. Não para você mesmo. Isso, então eu acho muito legal isso que o Renan trouxe. E também a outra coisa que ele falou que acho que é muito importante para todo mundo é esse olhar, né? Tá com o radar atento ali e às vezes uma inovação pode estar em outro setor e ele vai encaixar totalmente com o que você faz, só que você não percebeu que aqueles dois pontos se ligam, né? Achei muito interessante também essa situação. Não, muito top. Conversa, Renan, queria te agradecer. Foi um bate-papo super esclarecedor. Teve indicadores, dicas aí pra galera. Quem escutar esse podcast tem ouro, cara. A pessoa tem só quem passar no mercado que vai saber disso, né? E a gente sabe que agora tem informação, a gente tá sempre divulgando conteúdo, informação, porque a gente sabe que a única forma da gente crescer é compartilhando. Eu concordo plenamente com isso, tá? Me coloca aberto para todo mundo que quiser me achar no LinkedIn, quiser conversar, quiser chamar para uma cerveja, alguma coisa, também vamos conversar, vamos discorrer sobre esses assuntos e fazer. Eu adoro compartilhar conhecimento, não é por isso que eu tô lá na Mauá, dentro da Cala, dentro de tudo, eu sempre converso, eu sempre faço benchmark com outras empresas, pra gente trocar, né, um vai ajudando o outro, então é um negócio que eu me sinto aberto, eu agradeço muito vocês tenham chamado, porque eu realmente gosto de estar aqui, gosto de conversar, gosto de falar. E agradecer também o pessoal que me ajudou a estar aqui, tá? Porque, querendo ou não, eu tive diversos privilégios para poder estar aqui e agradeço todo mundo que está lá, a minha equipe hoje que eu trabalho. Com eles, assim, a gente faz acontecer, né? Eu só tô aqui na frente falando, mas daqui a pouco vai estar outra pessoa, vai estar aqui falando e vai ser ótimo. Legal. Então tá bom. Pessoal, não esqueça de dar aquele joinha. Se puder, compartilha com algum colega de profissão que quer trabalhar com inovação, quer trabalhar com BIM, quer trabalhar com o Renan, tá bom? Não, compartilha com eles e, por favor, se inscreva no nosso canal e também dá 5 estrelas aí pra gente no Spotify, que a gente tá crescendo no Spotify. Obrigado, Valeu. gente.